Bom, a paz do Senhor a todos. Vamos aproveitar e vamos orar, aproveitar os irmãos que chegaram. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai amado, é que nós oramos aqui, Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor, meu Pai, se faça presente aqui nesse lugar. Estamos reunidos aqui, meu Deus, como igreja e também como irmãos. Como foi lido, meu Pai, agora, que cada um use daquilo que Deus concedeu, para que juntos possamos estar congregando, estarmos reunidos, meu Pai, em nome de Jesus, porque acreditamos que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem poder. E quando nós usamos o nome de Jesus, o nome que foi delegado a nós, que somos teus filhos, o nome poderoso, o nome que pode todas as coisas, nós podemos e conseguimos quebrar as amarras que prendem a nossa vida, quebrar todo jugo, todo laço, tudo aquilo que é contra nós, nós podemos colocar por terra, porque o nome de Jesus é o nome que nos dá o poder e a autoridade. É o nome que pode fazer com que nós, pela fé, possamos profetizar, possamos declarar a vitória em nome de Jesus. E eu quero, meu Deus, começar esse culto de hoje, já profetizando e declarando a vitória na vida de cada um que está aqui. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor pode abrir as portas aonde não existe. O Senhor pode fazer com que as portas que estão abertas se alarguem, se ampliem, e todos aqueles que têm um sonho possa ser concretizado. Porque o Senhor é o Deus que nos dá o sonho. O Senhor é o Deus que coloca a verdadeira semente dentro de nós. E se nós dermos crédito à Tua palavra, essa semente vai crescer. Essa semente vai produzir, não importa o tempo, não importa a idade, mas importa, meu Pai, é que nós venhamos a refletir sobre isso que o Senhor já colocou dentro de cada um de nós. O Senhor nos concedeu na nossa vida muitos dons. O Senhor nos concedeu a inteligência, nos concedeu a oportunidade de estudo, a oportunidade de trabalho. Tudo, meu Pai, vem das Tuas mãos. E nós sabemos, Pai, que quando nós rendemos graças a Teu nome, a Tua palavra diz que o Senhor se alegra, porque nós confessamos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E o Senhor é o Deus que está na nossa vida acima de todas as coisas. Ensina-nos, Pai querido, a Te amar. Ensina-nos, Pai querido, a andarmos conforme o Senhor deseja. Que os dons e os talentos que o Senhor nos concedeu venham ser multiplicados, para que nós sejamos abençoadores dos nossos irmãos. Pai querido, eu Te louvo e Te agradeço. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Enquanto nós louvamos e cantamos, vai passeando aqui e vai, Senhor meu Deus, derramando a Tua bênção. Vai restabelecendo, curando, vai colocando as coisas no lugar certo, para que nós possamos a cada dia Te glorificar e Te exaltar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido e amado, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Muito que você procura em vão ser feliz e não consegue encontrar essa tal felicidade, o caminho pra paz, e nada que você faz lhe satisfaz. Eu sei que você tem chorado e vivido na solidão.
mesmo quando se encontra no meio da multidão, e a vida tá passando logo, e você ainda não achou a paz que você procura, tudo que você sonhou. Só em Jesus você pode ser feliz, encontrar perfeita paz, pois só Cristo satisfaz. O seu amor é tão grande, amigo, vem pros braços de Jesus, pois Ele é o abrigo. Oh, glórias a Deus. Oh, Shirianda lá, Sedanta lá. Oh, Pai querido, em nome de Jesus é que nós estamos aqui. Oh, Deus, enche-nos com a tua paz. Só em Jesus você pode ser feliz e encontrar perfeita paz, pois só Cristo satisfaz. O seu amor é tão grande, amigo, vem pros braços de Jesus, pois Ele é o abrigo. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe os nossos aplausos, Pai. Enquanto nós aplaudimos, derrama da tua graça, da tua bênção, da tua virtude e do teu poder, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Jeremias capítulo 31, no verso 30. Vamos ler no 29 antes. No 29 está escrito assim: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vou ler mais uma vez, gostaria que todos repetissem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos ler mais uma vez. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Desocupe as suas mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra, pelo concerto novo que Ele nos deixou. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra vai ser pregada, vai ser anunciada. Usa-me, meu Deus, como instrumento para falar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem um propósito para cada vida que aqui está, porque daqui desse pequeno grupo, nós ainda faremos uma grande igreja nessa cidade de Peruíbe. Uma igreja, meu Deus, para poder pregar a Tua palavra com verdade,
com a alegria, com a graça, com a sabedoria que o Senhor nos concedeu, para que nós possamos, meu Pai querido, buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, meu Deus, vem falar com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Digam todos amém. Quando a gente lê uma palavra como essa, assim no Velho Testamento, quem não está acostumado com a Bíblia, muitas vezes não entende. Porque diz aqui assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Aí o Senhor usa uma figura de linguagem, e as pessoas naquela época, os judeus, a casa de Judá, que ele diz aqui, eles achavam casa de Israel e casa de Judá. Casa de Israel representavam a nação de Israel, o povo escolhido, os judeus. Judá representava também uma cidade que fazia parte do Estado de Israel. E eles acreditavam que existia uma maldição hereditária. Então, por exemplo, se o pai cometesse um pecado, o filho iria pagar aquilo. Tanto é que depois, quando o Senhor Jesus veio na terra, e ele encontrou um cego junto com os seus discípulos, eles perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E a resposta de Jesus foi clara. Ele disse: ninguém pecou. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Ou seja, todos que têm Jesus no coração, eles não estão sendo avaliados e analisados pelo pecado. Porque ele diz que ele veio buscar o pecador. Ele veio para tirar o pecado de dentro de nós. E o único que pode nos absolver e pode nos perdoar é o Senhor Jesus. Os judeus, eles tinham esse hábito e acreditavam que quando existia uma doença, quando existia alguém na miséria, é porque alguma coisa estava errada naquela casa, na vida daquelas pessoas. Os pais ou alguém tinham um pecado, ou os avós. E isso é uma coisa que a gente conhece no dia a dia. E se a gente não vigiar o nosso coração, a gente acaba acreditando nisso. Porque hoje muito se fala em culto, aonde se vai quebrar a maldição hereditária. Aonde nós vamos livrar a nossa vida dos erros dos nossos antepassados. Também em outras religiões se fala a mesma coisa. Mas quando a gente lê uma palavra como essa, aonde o Senhor diz: naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ou seja, ele estava mostrando, através de uma figura de linguagem, que os pais tinham se alimentado daquilo, sujado os dentes, mas iria refletir na vida dos filhos. E ele diz: não, nunca mais se dirá isso. Nunca mais vai se falar de maldição hereditária. Eu, às vezes, eu olho para a televisão, olho para o rádio, e eu vejo pessoas pregando, eu pergunto: aonde está a Bíblia, a teologia dessas pessoas? E muitas vezes os irmãos têm vindo aqui e parece que eu estou aí criticando todos e falando mal das igrejas, mas na realidade eu estou falando sobre a palavra de Deus, com honestidade, com veracidade, e estou lendo para você aquilo que está na palavra de Deus. O Senhor, ele diz que os dentes dos filhos não se embotarão, não ficarão mais sujos pelo pecado dos pais. Ou seja, você pode ter tido um pai que foi um assassino, um estrupador, um bêbado, um ladrão,
uma mãe que não prestou, mas a tua vida é outra. Se você quiser ir para Jesus, Ele tem um tempo novo, Ele tem um concerto novo para você. Não importa nem o teu passado. O Senhor, Ele consegue lançar na profundeza do mar, lá no livro de Miqueias diz que Ele lança no profundo do mar, do oceano, os nossos pecados, e ali Ele não se lembra mais. Essa semana eu estava vendo lá, numa notícia, que o goleiro Bruno recebeu o habeas corpus, e eles estão para decidir se ele vai ser solto ou não, porque pelo crime que ele foi acusado, de ocultação de cadáver, isso, aquilo, nada se provou, e a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, concedeu a liberdade provisória para ele. E eu vi nos comentários que tem abaixo, as pessoas falando, não é possível, um assassino desse, cruel, vai ser liberto, e que absurdo. E diz que a semana passada ia ter um batismo lá naquela penitenciária, e ele se converteu a Cristo, e ele iria ser batizado lá no pátio, num culto. E aí os helicópteros da imprensa começaram a sobrevoar aquele presídio, e de tantos helicópteros querendo filmar o batismo dele, o diretor da penitenciária resolveu suspender por questão de segurança o culto, e naquele dia ele não pôde ser batizado. E aí uns escreviam, a pessoa é um assassino, ela mata, rouba, e de repente ela se converte, ela é batizada e ela vira um santinho. Mas na realidade ela não vira um santinho, ela simplesmente é perdoada. O Senhor diz que Ele pode perdoar os pecados daquele que se arrepende. As pessoas não conseguem entender isso, porque sai fora do nosso alcance. Principalmente, eu imagino a mãe daquela moça que supostamente foi assassinada, quando ela lê uma notícia como essa, ela se revolta. Ela imagina que Deus é esse, que tira um sanguinário da cadeia, que perdoa, e que se ele se converte ainda leva para o céu. Quer dizer, esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que tem misericórdia. É o Deus que quando a pessoa se arrepende, Ele perdoa. Ele muda o destino daquela pessoa. Por que Ele faz isso? Porque Ele diz que, aos olhos dEle, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não existe um melhor ou um pior, não. Todos pecaram. É por isso que todos nós, pode ser moço, pode ser velho, pode ser trabalhador, pode ser honesto. Pessoas hoje em dia, eu já vi pessoas idosas que eu vou falar para elas de Jesus, elas dizem, eu trabalhei a vida inteira, eu a vida inteira fui honesta, a vida inteira eu não roubei, então eu tenho certeza que Deus tem um lugar bom para mim. Eu sei, mas você acredita em Jesus como teu Salvador? Não, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus, porque Deus é uma energia, Deus está na natureza, Deus está ali não sei aonde. Quer dizer, há um engano sobre aquilo que as pessoas querem ouvir. E aí as pessoas acabam perdendo a salvação, porque existem aqueles usados pelo inimigo para ensinar a doutrina errada. A palavra de Deus é clara. Só tem uma forma de você ir morar no paraíso, no reino de Deus. É tendo Jesus como teu único, suficiente e eterno Salvador. E se você nunca fez isso na tua vida, você pode vir aqui, ou ir na igreja, ou pode ir aonde você quiser, mas não tem salvação para você. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Você tem que descer as águas como adulto e se batizar. É um mandamento de Jesus. Quando ela leu a palavra hoje, ela diz que a ordenança é que cada um siga a vocação, os dons que Deus concedeu. A nossa maior vocação é aquela que Deus revela, como Ele revelou a Pedro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
É só através de uma revelação que você consegue entender. É por isso que muitas pessoas têm a Bíblia na cabeça. Elas conseguem declamar, recitar versículos todinhos, mas eles não têm a revelação do Espírito Santo. E a Bíblia é clara. A letra, somente a letra, ela mata. Se a gente pegar um padre, um bispo, um papa, eu te garanto que ele conhece a Bíblia com mais profundidade do que eu. Ele conhece a Bíblia de trás para frente, no latim, no grego, no hebraico. Mas talvez esteja faltando para ele, com certeza, a revelação do Espírito Santo. Ou talvez o Espírito Santo até revele no coração dele, mas a concupiscência do coração não deixa com que ele venha falar a verdade. Porque ele sabe que se ele falar a verdade, ele perde o poder. Ele perde o trono. Porque hoje, a religião, por exemplo, católica que nós estamos falando, ela tem o Papa como representante de Deus aqui na Terra. A Bíblia não diz isso. Isso é um dogma da Igreja Católica. No sábado passado veio aquele menino que disse que gostava da Igreja Católica. Amém para ele. Mas se ele somente gostar da Igreja Católica, ele pode gostar muito. Ele pode sentir muita coisa boa lá, muita emoção, mas a salvação está longe. Tem pessoas que gostam de ir no centro de Mesa Branca, do Kardec. Eu já fui quando era novo. Ali também se fala muito em coisas boas, se fala muito em coisas que são de amor. Aliás, os espíritas, para fazer caridade, eles são muito melhores do que os evangélicos. Eu, às vezes, ia para a rádio, ali naquela Avenida do Correio, tem um terreiro lá do lado esquerdo, e eu via aquela fila de gente com carrinho, parada lá para pegar almoço, um prato de comida. Eu não vejo as igrejas fazendo isso. Às vezes eles estendem a mão com mais rapidez do que o evangélico, porque o evangélico ele acha que é somente orar. Ah, nós estamos orando. Quando vem um irmão necessitado, nós vamos levantar a mão e vamos orar. Mas eles esquecem que somente a oração não vai alimentar o ser biológico. Ele precisa de algo, precisa de um prato de comida. E muitas vezes a igreja nem é instruída a isso. Porque hoje se fala muito naquilo que se vai conquistar, naquilo que se vai buscar, naquilo que se vai adquirir. E eu pergunto, o que adianta se eu tivesse uma casa boa como eu tenho aqui em Peruíbe, e eu estivesse aqui nessa casa sozinho, sem uma família, sem ninguém para estar compartilhando comigo? O que resolveria para mim isso? O que resolveria para minha mulher se ela estivesse aqui sozinha nessa casa, sem as filhas? O que resolveria para minhas filhas se elas estivessem aqui sem nós? E a mesma coisa para vocês. O que resolveria, por exemplo, essa senhora tem um carro na garagem e não dirige? Tem que pegar carona, a bicicleta ou o ônibus? Quer dizer, nós temos que pedir a verdadeira paz. E como que nós vamos ter isso? Conseguir que o Senhor nos dê o carro e nos dê a condição de dirigir. Que o Senhor nos dê a casa e nos dê a condição de ser feliz. É isso que importa. Hoje a igreja tem errado muito porque ela ensina você a buscar a casa. Mas não ensina que se você tiver a casa e não tiver o amor e a família para povoar aquela casa, não vai resolver nada. As pessoas são ensinadas a buscar a felicidade através de objetos, através de conquistas. Diz que aquele humorista, Woody Allen, ele disse assim, que existe uma diferença entre aquele que tem dinheiro e o que não tem, e essa é notável. Mas aquele ditado que diz que o amor não traz felicidade, que o dinheiro não traz felicidade, ele não conseguiu encontrar, porque para ele o dinheiro traz felicidade. E se existe diferença, é muito difícil de se enxergar. Quer dizer, muita situação você precisa realmente de dinheiro, porque se você precisa do médico, por exemplo, e você tiver dinheiro, obviamente você vai ser bem atendido,
você vai ser tratado num melhor lugar. Se você não tiver nada, você vai ter que cair lá na fila do NPS, vai ser um sacrifício, vai ser uma coisa ruim. Mas isso não faz com que a gente muitas vezes perca a verdadeira identidade e comece a valorizar mais o dinheiro do que aquilo que é realmente o importante na nossa vida. E o Senhor Jesus, ele disse que o amor ao dinheiro é o princípio e a razão de todos os males. O amor ao dinheiro. Não é a gente ter dinheiro, não. A gente tem que ter dinheiro, sim. Deus nos quer ver próspero. Mas para que Ele quer a prosperidade nossa? A palavra de Deus, ela tem uma resposta. Primeiro, para ajudar os domésticos da fé. O que seriam os domésticos da fé? Os crentes. Depois, os outros que estão lá necessitados. É a Bíblia que diz isso. Outro dia eu estava falando sobre o dízimo, sobre a oferta, que nós devemos dar com amor, porque o chamado é esse: Deus ama quem dá com alegria. E dentro de uma Bíblia dessas aí tinha um envelope que nós pegamos numa igreja. E aí, quando a gente terminou o culto, que a gente foi juntar as Bíblias, a gente viu que lá dentro daquele envelope tinham colocado uma oferta. Mas ninguém pediu oferta aqui. Mas a pessoa sentiu no coração de dar alguma oferta. Eu tenho certeza que essa oferta vai multiplicar na vida daquela pessoa que deu, porque ela deu de bom coração. Porque ninguém ficou fazendo apelo, nem ficou pregando nada, insistindo para que você tivesse um desafio nem nada. Mas eu disse, essa oferta não vai mudar a nossa vida, mas nós vamos usá-la para abençoar alguém. Porque se eu quiser abençoar alguém, se eu quiser abrir uma igreja aqui, na Padre Anchieta, num salãozinho que eu estou vendo ali, para que a porta possa ficar aberta, porque na minha casa eu não posso pregar com as portas abertas. Eu disse aquele dia para a senhora, de uma maneira, talvez que a senhora não entendesse, ficasse até meio chateada, sobre a empresa de segurança, que eu disse, só tem empresa de segurança, mas quem vigia realmente é Deus. Mas logicamente que nós temos que ter a segurança, porque a Bíblia diz orai e vigiai. Quer dizer, se a senhora entendeu de outra forma, me desculpe. Mas a realidade é essa, Deus é quem guarda. Mas embora Deus guarde, eu não posso deixar aqui a porta aberta, o portão aberto, e ficar pregando, e as pessoas passarem aqui na rua e entrando para o culto, como se fosse numa igreja, porque é a minha casa, daqui a pouco eles vão vir aqui, eu não sei quem entra, quem não entra, quer dizer, eu convido, a Edilena tem convidado um número limitado de pessoas, mas quantas pessoas que gostariam de estar aqui e a gente não pode abrir, porque, como a Edilena disse, aqueles que precisam mesmo estão nas drogas, estão numa vida ruim. Eu não posso ficar trazendo aqui dentro da minha casa um drogado, porque um drogado, um endemoniado, a gente ora, o diabo vai embora e acabou. Mas e um drogado? Um drogado não é demônio, um drogado ele está biologicamente alterado. Quer dizer, ele pode se levantar aqui, quebrar tudo aqui, fazer uma brincadeira de mau gosto. Então, quer dizer, a gente tem um sonho de abrir uma igreja, mas para tudo isso vai dinheiro, vai necessidade. Então, desde que eu tenho pregado, o Senhor disse para mim, coloque ali uns envelopes e não peça oferta. Deixe lá. Quando as pessoas sentirem um desejo e uma necessidade, elas vão ofertar, porque quem cuida sou eu. Eu falei amém. Só que ainda não coloquei, mas daqui para frente eu vou colocar. Por quê? Porque Deus diz para mim que um culto tem que ser completo. Quando nós louvamos, nós oramos, nós pregamos, nós clamamos, e aquele que tem um desejo de ajudar, ele oferta. Essa é a vontade de Deus. Então eu vou cumprir isso pelo chamado de Deus. E aqui ele diz assim, ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes não se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em quem farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vê que o Senhor Deus, Ele diz aqui de fazer uma aliança nova, não uma aliança antiga, como Ele tinha feito com aquele povo que Ele tirou do Egito, aquele povo que Ele diz que Ele desposou, que Ele tratou como uma noiva, como a igreja que era santa, como aqueles que tinham um concerto eterno. Mas diz a palavra de Deus que eles invalidaram aquele concerto. Eles deixaram de buscar a Deus e o Senhor diz, mas eu farei um concerto novo. E que concerto novo é esse? É o concerto da nova aliança. É o concerto que ele diz aqui, já não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, o Senhor tem algo novo para cada um. Já naquela época do profeta Jeremias, Deus tinha um projeto de fazer uma aliança nova, de fazer um novo concerto. O povo tinha invalidado aquele concerto, o povo tinha voltado atrás, o povo tinha se desviado do Senhor, mas Deus tinha falado, mas eu vou fazer um concerto novo com Israel e com a casa de Judá. Israel e casa de Judá, o povo escolhido. Abra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Lá na frente, lá no final do Evangelho, quase, final da Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 10. No verso 16. Capítulo 10 da carta aos Hebreus, no verso 16. Este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. E acrescentou, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oferta, oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, o dia da volta do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que em breve o Senhor Jesus voltará.
voltará para buscar a igreja amada, a igreja que que Deus tinha desposado, que Jeremias profetizou, que embora ele tivesse desposado com aquele povo, com a casa de Israel, com a casa de Judá, e eles tinham invalidado o concerto, ele faria um novo concerto. Um novo concerto para perdoar os pecados, para não se lembrar mais da nossa iniquidade. E ele diz, verso 18, onde a remissão destes, não mais oblação pelo pecado. Ou seja, nós somos pecadores. Mas quando o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, ele se entregou para que o nosso pecado fosse perdoado. E quando nós descemos a água do batismo, a nossa vida é zerada. Daquilo que foi passado, o Senhor não se lembra mais. Ele começa a contar a partir daquele dia. Daquele dia que você se tornou uma nova criatura, aonde você vai viver de uma maneira nova, aonde você vai viver como um escolhido de Deus. E ele faz uma advertência aqui, não deixando a nossa congregação, ou seja, é para nós andarmos juntos como povo de Deus. E ele diz, porque muitos é costume, mas antes admoestando-nos, ou seja, advertindo uns aos outros, falando, olha, não deixa de acreditar em Jesus, não deixa de orar, coloque Deus em primeiro lugar, Deus te chamou para você ser alguém especial, Deus tem um propósito na tua vida, Deus não aceita a idolatria, Deus quer perdoar você, você tem que ser transformado, você tem que ter um novo coração. Isso é admoestar. E ele diz, e também para nos estimularmos a caridade. O que é caridade? É você ajudar alguém, é ajudar o próximo. E as boas obras. Quando você faz isso, então o Senhor abre as janelas do céu na tua vida. E tudo que você precisa, Deus vai realmente providenciar. E você tem uma certeza de que tudo que você recebe vem da mão de Deus. Porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E ele diz aqui, continuando, verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ou seja, a pessoa que conhece a Jesus, que conhece essa palavra, que sabe do poder de Deus, mas de repente ela volta as costas para as coisas de Deus. Ela deixa, não vou mais ali, chega, já cansei. Todo sábado a mesma coisa, não vou mais em igreja nenhuma, eu cansei, porque muitas pessoas elas falam assim, as coisas não começam a não dar certo na vida, e elas dizem, não quero mais ir em igreja nenhuma, não quero mais ouvir palavra nenhuma, eu estou para o que der e vier, eu vou viver a minha vida. Mas a Bíblia fala que a pessoa que faz isso, verso 27, resta somente uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo. Ou seja, vai ser condenada para passar a eternidade no Hades, no lugar ruim. Por isso nós temos que se estimular uns aos outros, nos ajudar e procurar
andar em congregação, andar em união, procurar fazer com que as nossas obras sejam boas, para que o Senhor possa, cada dia, estar nos abençoando. E não colocar a culpa naquilo que passou, porque muitas pessoas colocam a culpa de hoje naquilo que passou. Ou elas acham que elas deixaram de fazer alguma coisa, ou elas acham que Deus deixou de fazer algo por elas. E muitas pessoas têm muita tristeza dentro do coração com Deus, porque um dia Deus tirou ou permitiu que algo da vida dela fosse levado, e essa pessoa não consegue mais enxergar um Deus de amor, porque ela tem tanto sofrimento dentro de si, tanta amargura, que ela só consegue chorar. Mas Deus, Ele quer dar um tempo novo. A palavra de Deus diz que Jó era um homem temente a Deus, um servo, um varão valoroso. Mas de repente, a Bíblia fala que o inimigo foi lá, se apresentou, estava rodeando a terra e disse para Deus. Deus disse: olha lá o meu servo Jó, como é fiel. E o diabo disse: mas ele é assim porque o Senhor deu todas as coisas para ele. Ele tem casas, filhos, fazendas, propriedades, gado. Mas tira as coisas dele e vamos ver se ele vai continuar louvando. Vamos ver se ele vai continuar adorando. E o Senhor Deus disse para Satanás: vai, só não tira a vida dele. Mas a Bíblia fala que ele foi provado tremendamente. Ele perdeu num dia só os filhos, o gado, os empregados. E quando um empregado foi lá correndo e contou que teve um vendaval, a casa caiu, matou os filhos que estavam reunidos lá em almoço ou janta, mas na hora do alimento, já veio uma outra má notícia que também tinha acontecido na outra casa e o outro filho também tinha ido. E a mulher se indignou. A mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Esquece esse negócio de Deus. E a resposta de Deus, de Jó, foi: Deus me deu e Deus tirou. E a palavra de Deus diz que no final de toda essa história, Deus restaurou tudo aquilo que Jó perdeu. E eu imagino Deus restaurando um filho que ele perdeu. Mas se não existem duas pessoas iguais, como que Deus poderia restaurar tudo e aqueles filhos que ele tinha perdido? Porque não tinha mais como restaurar. Mas Jó acreditava que um dia ele encontraria aqueles filhos lá no paraíso, porque eles tinham ido morar com o Criador. E aqueles outros filhos que Deus restaurou, colocou para Jó, iriam se reunir lá como uma grande família. E ia ser uma alegria só. Naquele lugar que Deus tinha como promessa, onde Ele diz que lá Ele secará todas as nossas lágrimas. E lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, porque ali o próprio Deus vai conceder a verdadeira alegria. Mas hoje, o Senhor quer falar para você: se alegre aqui nessa terra dos viventes, por você estar vivo, por você estar recebendo uma palavra. Não se preocupe com aqueles que já foram, porque Deus tem um tempo novo aqui para você, para restaurar a sua vida, para encher o teu coração de alegria. E um dia Ele tem uma surpresa grandiosa para que você se alegre com todos aqueles que estão lá ao lado de Cristo. Muitas pessoas têm amargura dentro de si,
Muitas pessoas não conseguem esquecer o que passaram na mocidade, estão sempre com tristeza, sempre com mágoa, sempre culpando algo ou culpando alguém. Não faça mais isso, mas viva a alegria que o Senhor quer te dar. O Senhor, Ele tem um chamado para nós vivermos um tempo de paz, um tempo de amor. E quando Ele diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, Ele quer dizer: eu te perdoei. Eu coloquei um coração novo. Eu coloquei para você ao seu dispor uma nova vida. Basta você acreditar. Se você acreditar, se você tomar posse, o Senhor vai fazer algo novo e você vai ver que você vai viver um tempo melhor do que você viveu até aqui. Porque essa é a vontade de Deus, é que você glorifique e exalte o Deus do amor. O Deus que um dia tirou aquele povo do Egito, mas um Deus que também te tirou um dia de um lugar comum, de um lugar de pecado, de um lugar onde só existia a condenação. Mas hoje Ele te chamou para você ser salvo, para você viver como um filho de Deus. Por isso nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é a verdade. Sabemos, Pai querido, que ela não volta vazia, que o Senhor tem algo para cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, quer fazer mudanças, perdoar pecados, mudar situações, dar um renovo, meu Pai, para cada um, criar uma nova esperança, fazer com que as pessoas usufruam de tudo aquilo que o Senhor concedeu com alegria, com um verdadeiro temor a Deus. Por isso, meu Deus, vem nos unir nessa noite como irmãos, para que o verdadeiro amor esteja entrelaçado na nossa vida, para que todos nós possamos sempre estar juntos, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Para que a gente, meu Deus, possa reter a boa nova do Evangelho e anunciar, meu Pai, aqueles que estão ao nosso redor, na escola, no emprego, nas ruas, no hospital, na cadeia, aonde for, meu Pai, que o Senhor nos leve, que nós tenhamos sempre a certeza de que o Senhor é por nós e que nada será contra nós. Pai querido, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, meu Pai, a Adriana que não esteve hoje, meu Pai, a Dona Maria que tem sempre estado aqui e que diz, meu Pai, que tem recebido muitas bênçãos. Abençoa, meu Pai, aonde ela está nesse momento. Abençoa, meu Deus, a cada filho Teu, que aqui já ouviu uma palavra. Traz, meu Deus, pessoas novas e ajuda-nos, Pai querido, a montar, a abrir uma grande congregação aqui nessa cidade, para que cada um, meu Pai, venha usar dos seus dons, dos seus talentos, para ganhar almas para Jesus. Porque eu sei, meu Deus, que isto é o Teu mandamento, e quando nós fazemos isso, diz a Tua palavra, que cada alma que nós ganhamos para o reino dos céus, uma multidão de pecado nosso é apagado. Ah, Deus, ajuda-nos a apagar todos os nossos pecados, meu Pai, através das almas que nós venhamos a ganhar como filhos, filhos na fé, porque a Tua palavra diz que nós temos que gerar filhos assim como Jesus fez, gerar filhos na fé,
trazer pessoas para o teu reino, meu Pai. Então, meu Pai, coloca esse dom na nossa vida. Usa cada vida que aqui está, meu Pai, para que essa pessoa tenha o dom, tenha a alegria de falar de Jesus Cristo. Tenha, meu Pai, o desejo de trazer mais algum amigo, alguém que ela conheça, meu Pai, para também ouvir a sua palavra, para que todos nós, como irmãos, venhamos estar edificados em Cristo, meu Pai, e saber que tudo aquilo que nós precisamos está nas tuas mãos. Que a tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós queremos nesta noite provar mais uma vez a tua bondade. Por isso, meu Deus, vem lembrar de cada um de nós. Vem nesse momento, Senhor Jesus, tocar na vida de cada pessoa. Ah, meu Deus, tudo que foi pregado, tudo que foi anunciado, meu Pai, é a tua palavra. Nós queremos, meu Pai, que essa palavra se levante em cada coração. Que essa palavra, meu Pai, tome uma forma viva, para que cada pessoa consiga entender o chamado especial que o Senhor tem. E eu sei, meu Deus, que essa palavra não volta vazia. Por isso, meu Deus, cada pessoa vai receber muito mais do que aquilo que pediu, do que aquilo que pensou. Porque ela vai entender que verdadeiramente o Senhor é bom. Oh, Pai querido, eu te agradeço e glorifico o teu nome. Ouve a cada oração, a cada um que creu nessa palavra. Visita os familiares, visita, meu Deus, os filhos. Ah, meu Pai, visita os irmãos, os sobrinhos, os tios, os avós, a mãe, o pai. Ah, meu Deus, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E nós sabemos, meu Pai, que a tua misericórdia vai alcançar a toda a nossa parentela, para que um dia nós todos estejamos reunidos no mesmo lugar, que é o reino dos céus, lá na Nova Jerusalém, lá na cidade santa, na cidade eterna, no caminho santo, meu Pai, que a tua palavra diz que aqueles que são teus filhos não errarão, mas que o imundo jamais passará. Pai querido, em nome de Jesus, responde a nossa oração. Dá sonhos, meu Pai. Dá, meu Deus, visão. Dá, Senhor, meu Deus, o batismo com o Espírito Santo. O dom das línguas, meu Pai. Porque o Senhor pode fazer todas essas coisas. O Senhor é o Deus do milagre. É o Deus do impossível. Tira, meu Deus, a enfermidade. Aquela enfermidade, meu Deus, que ainda não foi nem pensada, nem diagnosticada, mas faz agora um check-up espiritual em cada um de nós. E aonde tiver, Senhor meu Deus, algo que não seja bom, conforme a tua imagem e semelhança, tira de nós, eu te peço em nome de Jesus. Oh, Pai querido, derrama do teu maná, derrama do teu Shekinah, derrama, meu Pai, da tua graça, derrama, meu Pai, da tua virtude, derrama, meu Pai, do teu amor, e enche-nos, meu Pai, com a tua paz e com a tua alegria. Pai querido, verdadeiramente apaga os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para sempre.